Então vamos lá, João 12, 42. Vou começar lendo. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, na semana passada, a gente viu a incredulidade dos judeus, né? Judeus, relembrando, no livro de João, são os líderes religiosos e aquelas pessoas associadas com eles, tá? Os mais próximos deles. A gente viu que eles não criam e que eles, então, rejeitaram todos os sinais que Jesus tinha feito. Então, João, ele cita para nós Isaías, e daí ele diz, porque eles rejeitaram, eles chegaram num ponto onde agora Deus julgou eles e agora eles não vão poder mais crer em Jesus, né? A gente parou nessa parte. E daí no 42 diz isso, ainda assim, ou seja, muitos não creram, tá? Mas ainda assim, muitos líderes dos judeus, o quê? Creram nele. Daí a gente fica super feliz, né? Que a gente pensa, puxa, muitos não creram, mas aqui está dizendo que muitos líderes dos judeus creram nele. Quem são os líderes dos judeus? O pessoal do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, os chefes de sinagoga. Esses são os líderes dos judeus. Então ele está dizendo para nós que muitos desses líderes creram em Jesus. E a gente fica bem feliz. Mas aí começa a próxima frase. Mas, fala, creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé. Ou seja, são muitos líderes que creram em Jesus, creram no que ele estava fazendo, criam que ele vinha de Deus, que ele era o Messias, que ele estava fazendo sinais miraculosos, tá? Mas eles não confessavam publicamente a fé deles. Era uma coisa secreta. Sabe o crente secreto, agente secreto? Então era assim. Por que eles faziam isso? Eles tinham uma razão. Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E daí vem o 33 que completa, remata para nós. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Gente, esse texto aqui, ele dá muito pano para manga, tá? Esse texto aqui, a gente vai conversar bastante sobre ele. Só sobre esses dois versículos aqui. É a grande parte do nosso estudo hoje. Porque em João, desde o início de João, né? Lá no capítulo 2, lá no capítulo 6, não me lembro agora, acho que no 8, tem várias ocasiões em que João fala de pessoas que creram e depois João mostra para nós que a fé dessas pessoas não era uma fé verdadeira. Então, a gente tem dois tipos de fé. Sabe aquilo que o pessoal fala? O importante é ter fé. O importante é ter fé. Não. Tá? A gente tem que entender o que é a fé salvadora. O que é a fé bíblica. A fé bíblica é o seguinte, não basta eu crer apenas nos fatos. Eu preciso me identificar publicamente com Jesus. Eu preciso confessá-lo publicamente. Eu preciso assumir as consequências de seguir Jesus. Porque Jesus disse que assim como ele foi perseguido, quem crer nele, quem for um verdadeiro discípulo também vai ser perseguido. Porque eu vou me opor ao sistema do mundo.
eu vou me opor em várias situações. Então, esses judeus aqui, eles criam em Jesus, mas eles não confessavam publicamente Jesus. Então, gente, infelizmente, a fé deles não era uma fé salvadora. Não era uma fé verdadeira. E não sou eu que estou dizendo isso. A gente vai ver o próprio Jesus explicando isso em textos que a gente já estudou em capítulos anteriores. Só deixa eu me achar aqui, que é o João 5,44. João 5,44, vou ler para vocês. E aqui é Jesus falando: como vocês podem crer se aceitam uns dos outros, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Jesus está dizendo para eles: como é que vocês podem crer? Vocês estão preocupados em agradar as outras pessoas. Vocês não querem se dispor com os outros. Vocês não querem assumir as consequências de me seguir. Vocês estão mais preocupados em agradar uns aos outros do que agradar a Deus. Porque quando a gente conhece o Evangelho e a gente vê: Senhor, Tu é meu Deus, eu vou Te seguir, custe o que custar. Talvez a minha família vai ficar contra mim. Talvez eu vá perder meu emprego. Talvez muitas coisas podem acontecer, né? Talvez eu estava numa outra religião e vou perder toda a influência que eu tinha lá naquela religião e todo, sei lá, os aspectos, as amizades. Talvez essas coisas aconteçam, né? A minha mãe, por exemplo, a minha mãe, quando ela se converteu, foi assim: a família dela, num primeiro momento, assim, uma irmã em especial ficou muito braba com a minha mãe quando a minha mãe se converteu, né? E criticava minha mãe, então foi bem difícil para ela. Mas ela, eu tenho certeza em quem eu tenho crido, e é isso, e continuou, e perseverou, e tá no céu com o Senhor Jesus hoje. Então, Jesus está explicando para nós aqui no 5,44, ó, como é que vocês podem crer? Vocês podem até crer nos fatos, mas se vocês estão preocupados em agradar os outros, em vez de agradar a Deus, a fé de vocês não é verdadeira. Não é uma fé salvadora. Ela não vai salvar vocês. Tá? Eu tenho que estar preocupada em agradar a Deus, não em agradar os outros. Ok? Vamos voltar lá para João 12,42. Tá? Só voltar ali na fitinha onde vocês deixaram. João 12,42. Vou ler de novo. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Só que essa fé não era uma fé verdadeira. Porque logo depois vem o mas ali. Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo. Medo de quem? Medo de Deus ou medo dos homens? Medo dos homens. Medo de serem expulsos das sinagogas. Ou seja, medo de perderem seus privilégios. Porque ser expulso de uma sinagoga, eles não têm muitos problemas sociais e econômicos. Eles não queriam pagar o preço de seguir Jesus, tá? Pois, 43, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, tá? E aqui tem um ponto importante sobre crer. Vocês sabiam que os demônios creem? Sabiam disso? A Bíblia diz. Os demônios creem. Vocês sabiam que os demônios é capaz deles terem uma teologia melhor do que a nossa? Eles conhecem melhor a Bíblia do que nós. Vocês sabiam disso? Capa a capa eles conhecem. É verdade. Por quê? Porque eles foram criados muito antes de nós. Eles foram criados antes do homem ser criado, tá? Eles eram santos. Eles foram criados santos, sem pecados. Os demônios eram anjos. Num determinado ponto, Lúcifer, que é o líder deles, né, que é Satanás, ele era um anjo, o mais poderoso que Deus criou. Ele se rebelou contra Deus, ele pecou e ele levou com ele 1/3 dos anjos do céu. E esses anjos então passaram a ser chamados de demônios. Eles são chamados de demônios porque eles não se submetem a Deus. Mas eles conhecem Deus, eles conhecem o Deus Trino, eles conhecem a Trindade. Eles sabem quem é Jesus. Tanto que várias vezes eles chamavam Jesus, sabe, de Deus. Então eles sabem quem Jesus é. Eles têm uma teologia melhor do que a nossa. Eles creem. Eles são salvos? Não. Não são salvos. E vamos ver onde é que está escrito isso na Bíblia. Está escrito lá em Tiago 2,19. Então, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tá? Então,
tem gente que diz, não, eu acredito em Deus, eu vou pro céu, não, eu acredito em Jesus, não, eu acredito que Jesus morreu, ressuscitou. E daí, gente? O diabo crê nisso também? Crê também. Tu acha que isso é uma grande coisa, tu crê nisso? É muito mais do que isso, tá? Depende quem é o teu Senhor. Teu Senhor é o diabo ou teu Senhor é Jesus? Jesus. Quem é que tu obedece? Tu faz as obras de quem? Do diabo ou de Jesus? Então, crer por si só, Tiago está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, ó, tu crê que existe um só Deus, tu faz muito bem, porque até mesmo os demônios creem e tremem, porque eles conhecem o poder de Deus e eles sabem que eles estão condenados e que eles já estão julgados, eles sabem que eles vão passar a eternidade no lago de fogo e eles querem levar todo mundo que eles puderem com eles. Então, a pessoa que acha que crê nos fatos sobre Jesus está salva, está tremendamente enganada, não conhece a Bíblia. Depende da tua atitude. Ou seja, Deus, Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, é Ele que nos leva a Deus. Ele é o teu Senhor? Porque os demônios, o Senhor deles é Satanás, vocês sabem disso, eles obedecem a Satanás, eles seguem Satanás, esse é o Senhor deles. Eles creem, mas eles seguem Satanás. Agora, se eu sou um cristão, eu também creio, só que eu sigo a Jesus, eu me submeto a Jesus. Vamos voltar lá para João 12, 42 e 43 ainda. Ai, desculpa, fiz vocês voltarem. Na verdade, desculpa, a gente vai continuar em Tiago, volta para Tiago. Só que agora a gente vai para Tiago 4, me perdoe. Eu não acabei lá em Tiago, volta para Tiago. Tiago. Agora a gente vai para o capítulo 4 de Tiago. Qual é o versículo, né? Aí. Então, Tiago 4, versículo 6, tá? Vamos ler Tiago 4, 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse versículo, ele é a chave para a salvação, tá? Porque esse versículo, ele fala da graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, tá? E olha só, ele nos concede graça maior. Quem é ele aqui? É Jesus, tá? Ele nos concede uma graça maior, ele nos concede a salvação. Por isso diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Quem são os orgulhosos? São aquelas pessoas que se acham boas pessoas. Sabe a pessoa que se acha uma boa pessoa? Que são melhor que todo mundo sempre. Que acha que ela merece o céu. Ela é uma pessoa que acha que merece o céu, ela é orgulhosa segundo a Bíblia. Tá? Uma pessoa que acha que vai entrar no céu porque ela se esforça muito, ela é orgulhosa. Deus concede graça para quem? Aos humildes. Humildes são aqueles que lamentam pelos seus pecados, que reconhecem os seus pecados, que choram por eles e que pedem para Deus: por favor, Deus, me perdoa. Eu preciso da tua graça. Tem misericórdia de mim. Até me emociona, tá? Então, é importantíssimo a gente entender que a fé, ela tem dois componentes. Ela tem o componente objetivo, sim, eu preciso crer nos fatos. Eu preciso crer que Jesus é Deus, que Jesus veio ao mundo, que ele também é 100% homem, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele ascendeu. Eu preciso crer em tudo isso. São fatos objetivos sobre Jesus. Eu preciso crer em tudo isso. Se eu não crer nisso, eu não tenho como obter a salvação. Mas a fé também tem um aspecto subjetivo. Ou seja, eu preciso me humilhar. Eu preciso reconhecer Jesus como Senhor. Eu preciso me submeter. Eu preciso dizer que eu quero segui-lo. E é Ele que vai dar o poder para eu fazer a vontade dEle. E quando eu não conseguir fazer a vontade dEle, porque ninguém é perfeito, a gente não consegue ser uma pessoa perfeita, eu vou me arrepender e Ele vai me perdoar e eu vou continuar a minha caminhada cristã. Mas eu jamais vou chegar no céu e dizer assim, não, porque eu me esforcei, porque eu nunca fiz isso, porque eu nunca fiz aquilo.
Não, eu vou chegar no céu e vou dizer, nossa, eu fiz um monte de pecados, mas graças a Deus que eu criei em Jesus, que eu me humilhei, que eu pedi para Ele me perdoar. E que eu procuro diariamente obedecê-lo. Cada vez que eu tropeço, eu lamento, volto para Jesus, peço perdão e continuamos a nossa caminhada. Agora virem a página, porque continua... Desculpa, na minha Bíblia vira a página, na de vocês eu não sei. Vamos para o próximo versículo, né? Eu li ali o 4:6. Agora o 4:7, Tiago 4:7. Olha o que diz Tiago 4:7. Aqui ele vai explicar para nós como é que a gente se humilha perante Deus, para obter a graça de Deus. Porque Deus só concede a graça para os humildes. Deus não concede graça para os orgulhosos. Deus só concede a graça, a salvação para os humildes. E como é que eu sou humilde? O que eu tenho que fazer para ser humilde? Versículo 7 de Tiago 4. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui Tiago mostra para nós o que é eu me humilhar. Eu quero a salvação? Quero. Deus dá a salvação para os humildes. Para os orgulhosos Ele não dá a salvação. E o que é me humilhar? É isso aqui, ó. Vamos voltar lá para o 7 de novo. Viram que são várias coisas. Olha o que ele diz. Primeira coisa, submetam-se a Deus. Submetam-se a Jesus. Reconheçam Jesus como Senhor. Se submeter é ser submisso. É isso que é se submeter. Ser submisso. Uma pessoa submissa, ela obedece. Ela segue. Ela faz a vontade do outro. E aqui eu tenho que fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Se eu não me submeter a Ele, eu não me humilhei. Se eu não me humilhei, eu não tenho graça. Deus concede graça aos humildes. E aqui Ele explica para nós o que é ser humilde. Primeira coisa, se submeter a Deus. Segunda coisa, resistir ao diabo. Ou seja, dizer, eu não quero mais fazer as coisas que o diabo gosta. Eu quero fazer as coisas que Deus gosta. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero uma nova vida. Eu preciso tomar essa decisão, tá? Que mais? No versículo 8. Aproximem-se de Deus. Então, como é que eu vou me aproximar de Deus? Orando, lendo a Bíblia, participando de uma igreja, participando de um grupo de estudo, pertencendo a um grupo pequeno, estando com pessoas que têm a mesma fé que eu tenho, tá? Eu vou estar me aproximando de Deus dessas formas. E Ele se aproximará de vocês. Depois, Tiago continua ainda. Como é que ele chama? Como é que ele nos chama? Pecadores. Pecadores, todos nós, todos os seres humanos são pecadores. Pecadores. O que o pecador tem que fazer? Limpar as mãos. Limpem as mãos, ou seja, te arrepende dos teus pecados. Olha para ti mesmo e vê, que horror, olha tudo que eu faço. Isso não agrada a Deus. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser diferente. Eu quero mudar. É isso que é se humilhar a Deus. Tá? Continuando. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida. A mente dividida é aquela pessoa assim, eu quero isso. Mas eu também quero aquilo. Mas eu quero fazer. Mas eu também quero. Sabe a pessoa que não tomou uma decisão ainda, que está em cima do muro? Mente dividida. Então, o que ele está dizendo aqui para as pessoas, ó? Quem tem a mente dividida, purifica o coração. Teu coração tem que ser puro. Teu coração tem que ir para o lado de Deus, não para o lado do diabo. Então, tem que ficar um pé servindo o diabo, outro pé servindo a Deus. Não existe isso. Deus rejeita isso. Tá? Então, tu precisa te purificar. Purifica o teu coração, purifica o teu interior. Ok? 9. Como é que eu faço tudo isso? Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Não sei se vocês já viram falar no Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, ela começa, bem-aventurados pobres de espírito. Pobres de espírito no sentido de humildes de espírito.
tá? Eu poderia traduzir como humildes de espírito, ou seja, aqueles que não são orgulhosos. Daí ele fala, bem-aventurados aqueles que choram pelo pecado. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, têm fome e sede de Deus. Esses são felizes, plenamente felizes, têm a vida eterna. Então, são essas as características da fé verdadeira. Então, vocês percebem que João, ele é muito claro para nós. Ele usa a palavra crer, até mesmo para falsa fé, até mesmo para descrentes. Ele está chamando, ele está dizendo que esses judeus creram. Por quê? Porque ele está se referindo que eles creram nos fatos sobre Jesus. Eles creram na realidade incontestável de que ele fazia os milagres, como ele falava bem. Creram até que ele era o Messias. Mas não queriam o quê? Se submeter a Deus. Não queriam resistir ao diabo. Não queriam limpar as mãos deles. Não queriam se purificar. Não queriam lamentar pelos seus pecados. Então, eles não tinham uma fé verdadeira. Eles não podiam ser salvos. E isso acontece no livro de João várias vezes. A gente já viu isso lá no capítulo 2, por exemplo. No capítulo 2 fala logo que Jesus entra em Jerusalém para a festa da Páscoa. No início do ministério dele, ele faz a limpeza do templo. Ele faz muitos sinais. Muitos creem no seu nome. Mas Jesus sabia que a fé deles não era verdadeira. Mais adiante, agora eu não lembro o capítulo, acho que é o 8... fala que Jesus fala para eles assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Aí logo adiante eles não permanecem na palavra de Jesus, eles rejeitam Jesus. Então mostra, e logo antes tinha dito que eles tinham crido em Jesus. Então João usa essa palavra, que algumas pessoas creram, e ele mostra logo depois para nós que não era uma fé verdadeira. A gente tem isso acontecendo na Bíblia várias vezes. Paulo também fala que muitos o abandonaram. E aqui na igreja, se eu não me engano, foi semana passada, né, que o pastor pregou sobre a parábola do semeador, né? Sim, esse domingo. Na semana passada. Não foi nesse domingo, no outro. Mesma coisa, a parábola do semeador, ele deixou bem claro, né? São 4 tipos diferentes de solo, mas só um é o solo verdadeiro, da fé verdadeira, do coração que realmente aceitou a palavra. Então tem um que dá, que a plantinha até nasce ali rapidinho, mas logo vem as pedras, né? E não deixa a plantinha crescer, e a plantinha morre, não tem raiz. Essas são as dificuldades da vida. A outra plantinha cai no meio dos espinhos, ela até cresce, no início assim, parece que creu, só que daí depois vem as coisas do mundo, vem as ambições, e a pessoa se deixa envolver por isso, e a pessoa não dá fruto. Esse não é a fé verdadeira. Então parece que é, mas não é. E é isso que a gente está vendo aqui. Então a gente precisa entender que a fé verdadeira ela tem 2 componentes. Tem um componente objetivo, eu preciso crer nos fatos. Mas não basta eu crer nos fatos, porque até os demônios creem. Tem o componente subjetivo, que é eu me submeter a Deus, é eu me humilhar, é eu querer fazer a vontade de Deus. Tá? Então, finalizando ali, versículo 10 ainda em Tiago 4. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então ele começa, tudo isso aqui que ele falou é sobre como se humilhar. Então ele está dizendo, ó, façam tudo isso. Então tudo isso é se humilhar diante do Senhor. E então o Senhor vai exaltar vocês. Então o Senhor vai salvar vocês. Tá? A gente pode traduzir dessa forma. Vamos voltar lá para João e continuar onde a gente estava lá. João 12. João 12, agora a gente vai para o 44. Daí o 44 começa assim. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E daí eu faço uma perguntinha para vocês. Na semana passada, ou melhor, acho que na retrasada, mas na semana passada também a gente falou, tá? Lembram do versículo 36? Vamos voltar lá para o versículo 36, mesmo capítulo, capítulo 12, versículo 36. Olha o que diz o finalzinho do versículo 36. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. E lembra que eu falei para vocês que tinha sido a última vez? Então, como assim Jesus está falando de novo? Tá?
Como é que os teólogos entendem isso aqui? Então Jesus disse em alta voz, João aqui está fazendo agora um resumo de coisas que Jesus falou, muito provavelmente naquela semana ali da Páscoa, tá? Porque aqui provavelmente já era quarta-feira de noite, talvez até quinta, mas muito provavelmente quarta-feira, e sexta-feira ele seria crucificado. Aqui João ele está fazendo um resumo, então ele traz para nós várias coisas que Jesus já tinha falado antes e que provavelmente Jesus deveria falar várias e várias vezes quando ele pregava. Ele deveria repetir essas coisas várias vezes. Por isso que João faz esse resumo e chama atenção para essas frases principais. Então no 44, olha só, quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Isso está escrito, não precisa abrir, tá, gurias? Mas assim, se vocês olharem na Bíblia de vocês, eu tô olhando aqui na minha Bíblia que tem as referências, tá? Se vocês olharem na Bíblia de vocês, tem aquelas letrinhas que eu já mostrei pra vocês, tem as referências lá embaixo. Tô olhando aqui na minha. Ó, tá lá em João 5:24. Ele já tinha dito isso antes. Isso faz parte do discurso de Jesus, tá? Depois, eu vim ao mundo como luz. Ele acabou de falar isso para nós lá em João capítulo 8, versículo 12. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Percebe que aqui, então, João está fazendo um resumo das principais frases de Jesus para encerrar aqui o que ele está explicando, tá? Então, não quer dizer que Jesus aqui voltou e tinha se ocultado e voltou e falou para... Não, não é isso. Ele tá Jesus parou de falar ali e aqui João, ele está fazendo um resumo de tudo o que aconteceu, da incredulidade dos judeus e agora ele faz um resumo de tudo que Jesus já falou, tá? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aqui a gente tem, na verdade, nesse parágrafo aqui, a gente tem um resumo sobre o que é a incredulidade, as características da incredulidade. A primeira característica da incredulidade é não crer que Jesus é Deus. É não crer em Deus, na verdade. Porque quem não crê em Jesus, não crê em Deus. Jesus diz... Quem honra a mim, honra o meu pai. Quem me vê a mim, vê o meu pai. Então, se tu não me honra, tu não honra a Deus. Se tu não me ama, tu não ama a Deus. Tu tá mentindo. Tu acha que tu ama a Deus, mas não. Porque quem conhece a Deus, me ama. É isso que Jesus está dizendo. Então, a primeira característica da incredulidade é não conhecer a Deus. A segunda característica da incredulidade é que tu vive nas trevas. Porque se tu não conhece a Deus, tu não tem a luz de Deus. Certo? Como Jesus diz ali, ó. Todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Porque, na verdade, todos nós nascemos pecadores e perdidos, debaixo da ira de Deus. E é quando cremos que somos salvos. Então, eu só vou sair das trevas quando eu enxergar a luz, quando eu crer em Jesus. Enquanto eu tô nas trevas, eu tô tropeçando e não tô nem vendo. Eu tô fazendo as coisas que desagradam a Deus, eu nem sei que eu tô fazendo as coisas que desagradam a Deus. Às vezes sei, muitas vezes as pessoas sabem. A maioria das pessoas tem consciência e sabe. Algumas vezes não. Por quê? Porque vive nas trevas, tá? 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece. Olha a outra característica da incredulidade. Não vai obedecer a Deus. Por quê? Porque vive nas trevas. Por que vive nas trevas? Porque não conhece a Deus. É isso que Jesus está falando. Isso tudo são características. João junta aqui para nós para mostrar o que caracteriza a incredulidade, tá? Ainda no 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Esse aqui também é um texto que a gente já viu lá em João 3,17. Jesus já falou isso. Então, João está resumindo aqui várias falas de Jesus e, de novo, provavelmente Jesus repetia essas falas e muito provavelmente ele repetiu nos sermões que ele fez durante essa semana aqui da Páscoa, tá? E João repete aqui para nós. 48. Ainda sobre julgar, né? A gente sabe que Jesus não veio para julgar, ele veio em humilhação, ele veio para morrer por nós, ele veio para nos salvar. Mas ele mesmo diz lá em João, como a gente já aprendeu antes, que quem não crê já está julgado. Então, ele não veio para julgar, mas a consequência de não crer, que ele veio para salvar, mas a consequência de não crer para ser salvo é que tu será julgado e será morto eternamente, tá? 48. Há um juiz para quem me rejeita.
e não aceita as minhas palavras. Ele está dizendo assim, ó, eu não julgo, mas há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então Jesus aqui está avisando, olha, vocês são incrédulos, vocês não creem em Deus, porque vocês não creem em mim. Se vocês conhecessem a Deus, vocês me amariam. Porque vocês não conhecem a Deus, vocês vivem nas trevas. Porque vocês vivem nas trevas, vocês desobedecem, tá? Eu não vou julgar, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas se vocês não crerem, vocês já estão julgados. E a própria palavra que eu estou proferindo hoje, essa palavra é que vai acusar vocês no julgamento final, no último dia. Já ouviram falar do juízo final, né? Então a Bíblia fala sobre o juízo final. Ela é no final dos tempos, quando Deus então vai julgar todas as pessoas, tá? E ele está dizendo que a palavra que ele proferiu é que vai condenar essas pessoas no último dia. Vou explicar umas coisinhas para vocês. O que acontece? O juízo final, tá? Como é que um juiz julga? O juiz julga as coisas da cabeça dele? Não, né? O juiz, ele segue a lei, certo? Todo juiz tem que seguir a lei. Ele tem que conhecer a lei e ele tem que aplicar a lei. Ele vê o caso da pessoa e ele aplica a lei. Deus, ele colocou uma lei, tanto no coração das pessoas, quanto ele revelou a lei dele no Antigo Testamento e no Novo também, tá? Aqui tem toda a vontade de Deus, ou seja, Deus revelou a lei dele. Existe uma lei. Então, no juízo final, Deus vai julgar as pessoas por essa lei. O que vocês acham? Alguém vai conseguir se salvar? Alguém aqui cumpriu toda a lei de Deus? Não. Ninguém consegue se salvar, concordam comigo? Todo mundo é culpado, concordam? É o que a gente vem dizendo. Só que o que acontece? Deus, ele enviou o filho dele, Deus Pai, enviou o filho dele para pregar o evangelho. O que é o evangelho? São as boas notícias. O que é a boa notícia? Basta tu te humilhar, tu crer, tu te submeter a Deus Filho, e tu vai ser salvo. Tu não precisa ter feito tudo certo. Mas se tu te arrepender dos teus pecados e colocar a tua fé em Jesus, tu vai ser salvo. Esse é o evangelho. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Eu vim e preguei o evangelho. O evangelho que eu vim e preguei, ele foi enviado, ele foi ordenado por Deus Pai. E eu preguei tudo isso para vocês. É a minha palavra, é a palavra de Jesus. Por isso que a gente está estudando o evangelho de... Por que é o evangelho de João? Tá? São as boas notícias de que eu sou pecadora, eu estou condenada, mas se eu me arrepender e se eu colocar minha fé em Jesus e me submeter a Ele, eu vou ser salvo. Essa é a única forma de ser salvo. Se eu rejeito o evangelho, não tem escape para mim. Porque vai chegar no dia lá, no juízo final, e eu vou ter feito um monte de coisas erradas e eu vou ser condenada pelas coisas erradas que eu fiz. Mas se eu coloquei a minha fé em Jesus, eu não vou ser condenada. Entenderam? É isso que Jesus está dizendo. Agora, se vocês não crerem na minha palavra, vocês não só vão ser condenados pelos pecados de vocês, mas ainda vão ser condenados por não terem crido no Evangelho. O Evangelho era a única forma de salvação que vocês tinham. E vocês me rejeitaram. E rejeitaram a minha palavra. Então, vocês vão ser rejeitados. Vocês vão ser condenados. Tá? 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Vejam que o evangelho é um mandamento. Deus ordenou, Deus mandou que Jesus falasse o que ele falou. A gente precisa obedecer o evangelho. É um mandamento de se arrepender e de crer e de se humilhar. Esse é o mandamento que Deus está mandando a gente fazer. Humilhem-se, creiam, lamentem, chorem, como a gente acabou de ler lá em Tiago. Esse é o mandamento, é o evangelho. 50. Sei que o seu, o quê? Mandamento é a vida eterna. Ou seja, é a mesma coisa que eu dizer assim, ó. Sei que o seu evangelho, que é o mandamento que Deus mandou, que creiam no meu filho, que escutem o que o meu filho está falando, que ele está falando em no que eu mandei ele falar,
É isso que é a vida eterna. Ou seja, o evangelho é a vida eterna. Crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, essa é a vida eterna. Porque vocês, pelos esforços, vocês não vão conseguir chegar na vida eterna. Os judeus achavam que eles tinham que seguir um monte de regrinhas e que isso ia levar eles para o céu. Engano total, impossível. Isso nunca vai acontecer. Ninguém vai ser salvo pela lei. A lei só condena. A única forma de ser salvo é pelo evangelho. O que é o evangelho? As palavras de Jesus. Quem é que mandou Jesus pregar o evangelho? Foi Deus Pai. É o que Jesus está dizendo aqui. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sei que o seu evangelho é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, creiam na palavra de Jesus. É isso. Então, João, ele fecha esse capítulo, fazendo esse resumo aqui da incredulidade deles e da falsa fé deles. E daí o próximo capítulo é fantástico. Próximo capítulo a gente... Já o ministério de Jesus, então, não é mais público. Encerra o ministério público de Jesus e o ministério dele vai ser só para os apóstolos dele, tá? E a gente vai ver daí todos os detalhes, são muitos capítulos agora, nos contando como é que foi essa última noite de Jesus com seus discípulos. E as coisas incríveis que Jesus falou para eles. E mais ainda, a gente vai ter a oportunidade agora nos próximos capítulos de entender como é a Trindade por dentro. E de conhecer o Espírito Santo, que até então a gente não tem falado muito do Espírito Santo. A gente tem falado de Deus Pai e Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho. Agora Jesus começa a falar sobre Deus e Espírito Santo. Ele começa a dar mais informações para nós. E é isso que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula. Ok, gurias?